Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao início do nosso capítulo 2. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu convido você a assistir para que você possa ir construindo junto com a gente o conhecimento acerca desse livro, né? Para entender a mensagem por completo. A gente já teve 3 vídeos do capítulo 1. Nós tivemos também a introdução, um vídeo sobre o clube de leitura e um vídeo sobre esse livro da vez, tá? E agora a gente vai começar o capítulo 2. Se você está acompanhando os vídeos de explanação do clube de leitura e você não me mandou uma mensagem me contando, eu gostaria que você soubesse que eu fico muito feliz ao receber feedbacks, porque eu não vou deixar de fazer isso que eu faço, eu não vou deixar de compartilhar esse conhecimento, porque é um assunto que eu gosto, porque me ajuda e também pode contribuir com a sua vida, com a vida de outras pessoas. Então, eu não vou deixar de fazer. Agora, não posso deixar de te falar que é combustível, sim, quando você manda um feedback, porque é um reforço, né? Eu fico sabendo que está fazendo diferença na sua vida e isso me anima de alguma forma, né? Um feedback para saber que está impactando positivamente a vida de alguém. Então, eu fico muito feliz de receber. Caso você estivesse com dúvida de mandar mensagem, achando que é bobeira, manda mensagem para dar feedback sobre as reflexões que você tem feito, mudanças que você tem feito por causa do clube de leitura, qualquer outro vídeo também que está disponível gratuitamente na internet, meu, eu fico feliz de receber feedback. Então, só para você saber mesmo, tá? Não se acanhe, eu gosto de receber os feedbacks de vocês, porque mesmo que eu goste de fazer isso, por mais que eu faça de coração, é sim bem legal, é importante, e eu fico muito feliz de saber que estou fazendo alguma diferença na vida das pessoas, positivamente. Então, vamos lá. A gente vai começar o capítulo 2. E o capítulo 2 ele fala sobre o crescimento, né? O capítulo 1 ele fala sobre o nascimento, e a gente começou ali a ver o início do processo do eu, a individualidade, o propósito de vida, a semente que todos nós trazemos. Começamos a ver também por que estamos aqui, que é para relembrar o amor, para expressar e manifestar o divino, que é amor incondicional. E que esse divino ele tem uma forma única através de nós de se expressar, porque eu tenho a minha individualidade, você tem a sua, e eu e você somos, em essência, o amor, então o amor ele se manifesta através de mim e também se manifesta através de você. Só que eu sou uma pessoa única, você é uma pessoa única ou único, e, e é isso que a gente vai entendendo e compreendendo cada vez melhor conforme a gente vai lendo esse livro. Então, se você não sabe, esse é o livro da vez. A gente já viu o prefácio, a introdução, o capítulo 1, e hoje, nesse vídeo, a gente começa o capítulo 2. E no capítulo 2, a gente vai ver a falsa identidade, que a gente já começou a falar no capítulo 1, os guardiões do falso eu, as máscaras, o falso sucesso, a falsa riqueza, mecanismos de amortecimento, os amortecedores clássicos e a normose. Nesse vídeo, a gente vai ver a parte 1, que são os guardiões do falso eu e as máscaras. Eu separei dessa forma porque dentro dos guardiões do falso eu, a gente vai ver as distorções, a forma como a gente distorce a realidade, né? Quem nós realmente somos, de que forma o ego ele se transveste para se manter vivo. Então, vamos começar a falar sobre a falsa identidade. Só para lembrar, no capítulo 1, no final do capítulo 1, a gente viu os 2 mecanismos de defesa que o ego se utiliza para se manter no esquecimento. Por causa, lembra, daquela dor muito profunda, aquela cisão que acontece dentro de nós, por causa do início da repressão ali dos educadores e dos pais, dizendo não, dizendo isso é feio, não faça isso. E aí ali a criança começa a se moldar à medida que ela vai recebendo esse feedback dos adultos e ela vai se enquadrando, se encaixando para ser aceita, porque ela entende que em alguns momentos, quando ela age espontaneamente, ela não agrada e necessariamente. Então é nesses momentos que pega ali um adulto cansado, um adulto por ignorância, um adulto que é engatilhado ali por alguma birra da criança, por alguma ação espontânea da criança, esse adulto ele repreende a ação da criança e essa criança então ela vai entendendo que não é sempre que ela pode ser espontânea e ela ali vai criando
um mecanismo de defesa e começa, então, a criação da máscara e da falsa identidade, o que o Prem Baba chama de falsa identidade, que é uma identidade criada, forjada por você por uma necessidade de sobrevivência ali na sua infância. Você entende que é uma questão de sobrevivência, porque ser amada pelos seus pais ou pelos educadores, pelos adultos da sua infância, significa comida, significa teto, significa segurança, significa proteção. Então, a criança, ela se molda para ser aceita por esse adulto, para ser amada por esse adulto, porque aceitação e amor significa sobrevivência. É muito instintivo esse mecanismo e não necessariamente você lembra disso, dificilmente a gente lembra, só fazendo um processo de autoconhecimento ali bem profundo. E então, só para lembrar o capítulo 1, tá? Porque aqui ele vai falar sobre isso. Então, vamos falar agora sobre essa falsa identidade e como que essa falsa identidade ela se desdobra na nossa vida. Todo ser encarnado nesse plano passa por esse processo de ruptura que acabei de descrever, que é o processo da cisão, que dói tanto, que é a negação, que a criança começa a colocar as dores profundas para debaixo do tapete, porque ela não quer lidar com aquilo, ela não sabe lidar com aquilo, tá? Ele faz parte dos desafios que precisamos enfrentar durante a nossa encarnação. A partir dessa cisão com a nossa verdadeira identidade, uma falsa identidade é criada. E para manter essa falsa identidade, nós desenvolvemos um verdadeiro arsenal bélico constituído por diversos mecanismos de defesa e os seus infinitos desdobramentos. Então, ele está relembrando o capítulo 1 aqui, o final do capítulo 1. A gente tem aquela cisão, que é uma dor muito profunda que a gente sente, quando a gente entende que a gente precisa se proteger do mundo, que é quando começa a bolha cor-de-rosa que a criança tem, porque ela é um ser inocente que vem com a sua essência livre, confia em tudo e em todos, e aí quando ela começa, então, a introjetar as regras, as normas de convivência, né? As institucionalizações sociais para você se manter em sociedade, ela começa as repressões, os balizadores sociais, através ali daqueles adultos próximos a ela começa a romper aquela bolha cor-de-rosa dela. E aí ela entende que ela precisa criar um sistema muito inteligente de proteção, de defesa. E ali começa a falsa identidade, e ele traz aqui, né, diversos mecanismos de defesa e os seus infinitos desdobramentos. É isso que a gente vai ver agora. Que desdobramentos são esses que acontecem por causa da criação da falsa identidade e dos mecanismos de defesa? Ele chama de guardiões do falso eu. Os principais mecanismos que o ego utiliza para manter a falsa identidade são as matrizes do eu inferior. Lembra o que é o eu inferior? Eu inferior ou maldade, que seria o conjunto de mecanismos de defesa que ele fala, que surge ali nessa primeira infância, os primeiros 7 anos. Ele fala sobre esses mecanismos que o ego utiliza para manter a falsa identidade do eu inferior. Ele diz que ele já fala sobre isso nos outros livros que ele escreveu antes desse, mas que ele vai lembrar aqui, vai repassar novamente, tá? Até porque não necessariamente a gente lê os outros livros, né? Uma hora, quem sabe, a gente traz aqui para o clube. Por que não? Tem tudo do Prem Baba, para mim faz muito sentido, então provavelmente a gente vai ver aqui, né? Se você quiser, você vai ver também. Então, ele fala que tem a gula, preguiça, avareza, inveja, ira, orgulho, luxúria, medo e mentira. São os guardiões da falsa identidade ou os guardiões do falso eu. Vamos começar. Bom, nós vamos passar por cada um desses. Ele não aprofunda esses guardiões aqui, mas ele passa por eles. E só da gente passar por cada um desses já é suficiente para a gente começar a observar a nossa conduta no dia a dia. Então, eu pausei e voltei aqui para te convidar a fazer essa reflexão conforme a gente for passando por cada um desses guardiões. Tá bem? Então, fica atenta ou atento em cada um deles, como que eles se desdobram. Ele não aprofunda, mas ele comenta como que aparecem esses guardiões na sua rotina, na sua vida. Então, lembra, a gente está aqui para refletir, para questionar, para expandir a nossa consciência e implementar também mudanças práticas na nossa vida, mudar o nosso comportamento, lapidar o diamante que nós somos. Vamos começar pela gula. A gula, ele fala que representa todo tipo de voracidade ou de compulsão. Os vícios mais densos e concretos
são os mais fáceis de serem identificados e estudados. Então, ele começa pela gula porque é o mais óbvio da gente perceber. Pode ser compulsão por doce, compulsão por compra, por falar, por transar, entre outras coisas. Na base dessa matriz está a crença de que, ao consumir ou engolir determinado elemento, você sacia a carência e o vazio existencial. Lembra que a gente já falou sobre o vazio existencial, sobre a carência que começa na primeira infância e o porquê disso, a gente já viu no capítulo 1. Então, a gente está concatenando os conhecimentos. A gente está agora na parte do crescimento do ser humano. Então, a gente está compreendendo como que se forma uma personalidade e por que que a gente sofre. Então, a gente está vendo lá da raiz as coisas. Então, ele fala que a gula é essa distorção, é um guardião do falso eu, como ele chamou, que na base dela, na base da gula, existe uma crença de que se você consome, se você engole alguma coisa, algum elemento, você vai saciar esse vazio existencial formado em algum momento da sua infância. A compulsão nasce da carência. Carência é quando você tem falta de algo, né? Eu careço de saúde, então você está doente. Eu careço de dinheiro, então você está sem dinheiro. Eu careço de amor, você está sem amor. Eu careço de um sofá, eu estou sem sofá. Então, quando eu careço de alguma coisa, eu tenho carência de algo, é porque eu sinto que aquilo me falta. E todos nós, ele já disse isso, e a gente vai continuar dizendo isso durante o livro, todos nós temos essa percepção de que nos falta alguma coisa, que ele chamou de vazio existencial. É um buraco dentro de nós que nasce na infância, mas toda essa trama faz parte da encarnação. Então, nós temos, por causa da nossa falsa percepção de separação e de individualidade, de que nós estamos separados, nós entendemos que nos falta uma parte, existe um vazio em nós que a gente tenta suprir e agarrar as coisas de fora, pessoas, objetos, comida do lado de fora, e trazer para dentro de nós, porque esse mecanismo criado na nossa mente, né, de trazer algo, de consumir pela boca, ou pegando, ou trazendo para a nossa vida. Esse movimento compulsivo é uma tentativa inconsciente de preencher esse vazio existencial, de preencher essa carência. Essa carência surge do rompimento com a essência, através da repressão. A pessoa gulosa tenta suprir o buraco gerado pela cisão com a comida ou com qualquer outro elemento que possa substituir a falta de amor. Essa carência gera uma voracidade que, quando não é preenchida, se transforma em ansiedade. Então, eu falei, né? Ele não vai aprofundar em cada um, mas só de falar sobre isso, jogar luz nessa questão e nesses mecanismos, a gente começa a observar, a refletir e a se questionar no dia a dia quando a gente estiver agindo. Então, quando você tiver uma vontade do nada de comprar uma coisa e você fica ansiosa por aquilo e não sei o que, não tem, não posso comprar agora, ai, nossa, parece que é o fim do mundo. Será que é a sua essência que realmente precisa daquilo? Ou é uma parte do seu eu que se sente em falta e acredita, de uma forma muito sutil, inconsciente ali, né? Cria esse mecanismo de preciso comprar aquilo para preencher esse vazio. Não que a gente não possa comprar as coisas, lembra? Esses guardiões do falso eu, a gula, que é isso que a gente está vendo agora, é quando nós estamos na distorção. Toda distorção, todo o excesso denota uma falta. E a gente está vendo aqui que é essa percepção de falta de amor, porque houve essa cisão do nosso eu lá na infância, e, portanto, esse vazio existencial nasceu ali, e a gente vai tentando preencher ele de alguma forma. E aí observa também qual desses guardiões faz mais sentido, quais são os mais fortes em você, né? Cada um tem a sua graduação desses guardiões. Umas pessoas têm mais um, outras têm mais o outro. Então, eu botei aqui para representar, né, a compulsão por compra, compulsão por comida, compulsão por sexo, compulsão por falar. Vamos para o segundo guardião. O segundo guardião é a preguiça. A paralisação diante daquilo que precisa ser feito por causa de sentimentos suprimidos e congelados no sistema. A preguiça, ela pode se manifestar de forma passiva ou ativa. Quando ela se manifesta de forma passiva, a pessoa não consegue fazer o que tem para fazer. E às vezes fica até sem conseguir sair da cama, o que gera um desequilíbrio na química do cérebro que se desdobra em depressão.
E quando se manifesta de forma ativa, a pessoa faz muitas coisas, às vezes se torna workaholic, menos aquilo que realmente precisa ser feito. Acho importante ressaltar aqui que as coisas, elas nem sempre são o que parecem ser, né? Esse primeiro julgamento que a gente faz das coisas de uma forma superficial, sem embasamento, sem conhecimento, apenas por achismo, pode nos pegar, né, assim, de surpresa e fazer com que e esse mecanismo de ficar julgando as coisas superficialmente, na verdade, é uma limitação que a gente tem, porque você vê, né, às vezes você vê uma pessoa que faz zilhões de coisas ao mesmo tempo, ou é workaholic, ou está sempre fazendo alguma coisa, você jamais chamaria essa pessoa de preguiçosa. Você conhece alguém aqui assim, ou você é essa pessoa. Quando você vê uma pessoa preguiçosa, quando você vê uma pessoa prostrada, com dificuldade de realizar as coisas, meio para baixo, assim, tem até uma lentidão nos seus movimentos, nas suas ações, na forma talvez de falar, você talvez taxe essa pessoa de preguiçosa, mas a outra, oposta a essa, você nunca chamaria de preguiçosa. Então, a gente nunca pode julgar as coisas com base em absolutamente nada, com base na nossa cabeça. Olha que interessante, existe a preguiça que se desdobra de forma passiva e de forma ativa. De forma passiva, você paralisa diante daquilo que você realmente precisa fazer, até um ponto, no extremo, você não sai da cama. E aí isso se desdobra numa depressão, porque não sair da cama e não realizar aquilo que precisa ser realizado vai movimentando a química do seu corpo até que você crie uma depressão. E também a preguiça de forma ativa é aquela pessoa que faz várias coisas, pode estar sempre se movimentando, mas aquilo que realmente importa ela não faz. Então, ambos estão fugindo também de alguma coisa. Então, é interessante você pensar sobre isso, né? Algo que a gente não faria uma análise dessa forma no nosso dia a dia. Então, para representar aqui a preguiça na forma passiva, eu coloquei o bicho preguiça, que é um representante da preguiça, né? E uma figura interessante, uma imagem interessante, é essa moça vestida para malhar. Ela está com calça de ginástica, camiseta para malhar e um tênis. Só que ela está jogada na cama. Então, aquilo que precisa ser feito, que é o exercício físico, que ela se deu essa tarefa, ela não conseguiu realizar, e pelo menos não nesse momento ainda fora. E coloquei também uma pessoa de cabeça baixa numa mesa, com uma pilha de papéis, livros, ou uma pessoa que não está conseguindo estudar, ou não está conseguindo trabalhar e precisaria fazer aquilo. E as representações aqui da preguiça na forma ativa é uma pessoa ligadona ali no computador, não necessariamente está fazendo algo que é o que ela precisava fazer. Coloquei a imagem desse homem para chamar atenção para o horário que ele está mexendo no computador, tá? Eu peguei essa imagem na parte de workaholic do Google, então ele deixa entender ali, por causa do contexto, que ele estava trabalhando no horário que era para ele estar dormindo. Então, é um desdobramento também da preguiça nessa forma ativa. E eu peguei a imagem dessa mulher escrito esposa, em inglês, na ponta do dedo, e várias outras tarefas para ela dar conta. Poderia ser não necessariamente esposa, poderia ser mãe, poderia ser profissional, poderia ser, sei lá o que, filha, o que estivesse requerendo, o que a vida estivesse requerendo dela naquele momento, mas ela está cheia de outras tarefas e talvez não esteja olhando para o que realmente ela precisa fazer naquele momento da vida dela, tá? Isso também é um desdobramento da preguiça na forma ativa que o Prem Baba traz. O terceiro guardião aqui do falso eu é a avareza. A avareza é a necessidade de acúmulo. A pessoa se protege por trás daquilo que acumula. Ela acredita, ao acumular, que estará protegida. Alguns se escondem por trás do dinheiro, mas tem gente que se esconde atrás de coisas enferrujadas que acha na rua ou até acumulando lixo. A pessoa acumula e não consegue soltar nada, nem mesmo um prego velho. Eu botei a imagem desse acumulador. Essa foi a foto mais organizada que eu achei, porque tinham imagens de acumuladores no Google que dava até nervoso, porque era bem desorganizado. Essa foto já mostra que tem muita coisa. Com certeza ele não usa nem um quinto disso que está aqui, mas segundo o Prembaba, ele chama de avareza. E é interessante porque tinha um artigo no Google, quando eu fui procurar a imagem para colocar aqui, eu coloquei acumulador para pegar a imagem, né, para representar aqui a nossa explanação. E aí apareceram vários lugares, assim, de cômodos lotados de coisa, muita bagunça mesmo, e essa tinha um ser humano na foto, além das coisas, ele pensando, né, e você vê, né,
Eu não sei, eu vou fazer uma análise aqui, mas eu nem sei se é o que ele está pensando. Talvez ele esteja super de boa ali. Mas a pessoa ela está no meio de trocentos objetos, coisas, plásticos, sei lá, fruta, tô vendo uma laranja aqui, um monte de coisa que estão fora do lugar, que não se entende, pelo menos olhando aqui, eu não estou entendendo, né? Não sei se ele, como criador da bagunça, aqui na nossa interpretação, ele se entende ali. Mas o que eu queria dizer é que o artigo dessa imagem falava também sobre a diferença entre acumulador e colecionador. O acumulador, ele tem uma certa vergonha de deixar as pessoas verem isso, porque no fundo ele sabe que tem alguma coisa errada ali. E o colecionador, geralmente, ele não tem problema nenhum em falar sobre o que está colecionando, né? Tem um certo orgulho, ele gosta de fazer aquilo. E o acumulador, ele tem dificuldade de jogar fora ou de doar, de se livrar até mesmo de lixo, muitas vezes. Claro que tem graus e tem diferentes tipos de pessoa e daquilo que ela acumula, mas tem pessoas que às vezes têm dificuldade de dar um prego velho, como o Prembaba diz no livro, lixo, algo que ela tem muitos exemplares daquilo, mas ela tem dificuldade de dar um daqueles 20 que ela tem, entendeu? Sei lá, ela tem 20 lixas, ela tem dificuldade de dar uma. Então, isso mostra essa necessidade de se sentir protegida através do acúmulo de coisas. E nesse mesmo site, que eu estava lendo a diferença entre um e outro, eles, no desenrolar do texto, eles diziam: não se sabe bem a origem, não se sabe bem o porquê a pessoa ela desenvolve esse comportamento. Aí eu pensei, pois é, né? A gente diz que não sabe sobre um monte de coisa, a gente não sabe a origem de um monte de coisa, de algumas doenças, a gente não diz que não sabe a origem, a medicina, né? Os cientistas falam, não sabemos a causa exatamente, só sabemos que é isso que acontece, ou de comportamentos, não sabemos por que determinada pessoa age dessa forma, mas a gente só vê que ela age assim. Então, esse não sei por quê, é porque falta integração, talvez, de conhecimento e expansão de consciência para entender o que está na origem, a verdadeira raiz das coisas, sabe? Para entender ali a psique humana, o subconsciente, a formação da personalidade, a estrutura da nossa encarnação como um todo, sabe? Para a gente entender os mecanismos que são criados, porque se não houver essa conversa entre a psicologia, a psiquiatria, a espiritualidade, a medicina, a ciência, se não houver uma conversa entre todos os saberes, a gente fala, eu não sei por que tal coisa acontece. Cara, vai conversar com alguém de uma outra área, talvez ele vai iluminar um ponto que você não está enxergando, porque você está dentro da sua bolha. Então, se eu fosse uma analista de comportamento humano, ou uma psiquiatra, um psicólogo, né, esses analistas clássicos, né, que têm o aval para fazer análise sobre o comportamento, ou pesquisar sobre isso, se a gente conversasse, talvez a gente começasse a olhar para uma falta que teve lá na infância, entender que a falta da infância, que a carência que a pessoa carrega e ela mesma não sabe, ela está tentando preencher com esses objetos. Bom, então, importante, né, a gente cada vez mais falar sobre várias coisas que a gente costuma não falar, né? E começar cada um de nós a buscar conhecimento para se entender. E não achar que isso vai vir pronto numa reportagem, num curso aí aberto, né, que vão passar na TV porque, sei lá, porque resolveram. A gente não pode ficar esperando as coisas se atualizarem. A gente precisa buscar a raiz do nosso sofrimento, a raiz das nossas angústias, entender por que que as coisas são como são, por que você é como você é. Não se dá por satisfeita, eu sou assim mesmo e vou morrer assim. Por que que você vai morrer assim? Se não está te fazendo bem, se não está te fazendo feliz, por que que você vai aceitar ser do jeito que você é, porque você acha que Deus te fez assim, porque é o seu destino ser assim, porque a sua família é assim, então você está fadada a ser assim? Por favor, não. Não, uma das minhas maiores bandeiras é a gente despertar para o fato de que as coisas não são simplesmente como elas são e está tudo bem. Não. Vamos entender por que elas são do jeito que elas são e vamos mudar o jeito que elas são, caso o jeito que elas são, o jeito que elas são, está nos incomodando. Tá? Então, se você vai fazer isso na sua vida individualmente, nos seus comportamentos, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de se relacionar, na sua forma de se entender, na sua forma de entender as outras pessoas. Então, a ideia aqui é que a gente saia da nossa bolha e desabroche mesmo o nosso ser, que a gente comece a desconstruir os nossos falsos eus.
Então, a gente está passando aqui por cada um desses guardiões do falso eu para a gente perceber esses falsos eus atuando no nosso dia a dia, fazendo verdadeiras, muitas vezes verdadeiros desastres na nossa vida como um todo, e a gente achando que é destino. Não, é só um desdobramento de uma dor muito profunda que você sentiu na sua infância e que você está tentando preencher, e eu também. Tá bem? Vamos ver agora a inveja, que é um outro guardião aqui do falso eu. O desejo de destruir o outro por acreditar que ele é superior. Isso seria inveja, segundo Prem. A pessoa invejosa não acredita ser capaz de chegar onde o outro chegou. Então, essa pessoa precisa rebaixar o outro. E para fazer isso, faz uso da maledicência de forma bastante intensa, ou pode agir de maneiras muito sutis e difíceis de serem identificadas. Por exemplo, estando em um meio no qual a pessoa que você inveja é bastante considerada e admirada, você resolve soltar um veneninho e não sabe que está soltando um veneno, falando mal dela como se estivesse fazendo um elogio. Ela é uma pessoa muito legal, pena que tem tal defeito. A gente faz isso de forma espontânea, automática. Então, a gente precisa estar atento aos nossos comportamentos. Então, tem essa inveja visível, né? Que é quando uma pessoa fala mal da outra, quando uma pessoa olha para uma outra com um olhar diferente, se identifica ali, quando uma pessoa quer derrubar a outra. Essa é a inveja, que a gente consegue identificar e que a gente sabe que é inveja. Mas ele também traz um outro tipo de desdobramento da inveja, que é a autoinveja. Então, ele fala que tem outro aspecto da inveja que é de difícil compreensão, que é a autoinveja. Esse é um aspecto que está conectado ao orgulho e à luxúria. Quando a autoinveja está atuando, a pessoa começa a sabotar ela mesma. Nesse caso, a situação é mais complexa, porque se trata de um aspecto extremamente difícil de identificar. Vamos ver a ira agora, que é um outro guardião do falso eu. A ira é uma extrema reatividade diante das situações. A pessoa que manifesta essa matriz acredita que se falar mais alto que o outro, estará protegida. Ela grita e intimida o outro para sentir-se mais forte. Transmite a ideia de que é muito corajosa, mas na verdade está morrendo de medo. Vamos ver o orgulho. O orgulhoso usa a superioridade para se sentir protegido. A partir do orgulho, as matrizes começam a ficar mais sofisticadas, pois atuam de maneira cada vez mais sutil. Então, olha só o que ele está falando. Até a ira, que foi a que a gente viu antes dessa, é mais óbvio a gente perceber. É mais óbvio a gente perceber a ira, né? Quando a pessoa está irada, quando a pessoa ela é gulosa, né? Tem o guardião da gula. Da avareza, que a gente falou também dos acumuladores. Essas que a gente viu antes, provavelmente eu esqueci alguma, não sei. Ele fala que é mais fácil da gente identificar. Mas a partir do orgulho e da autoinveja, que a gente viu que é o desdobramento. Ah, tem a inveja também. A autoinveja, que é o desdobramento da inveja, ele fala que começa a ficar mais sutil. Então, a ação dessa parte do nosso ego, ela começa a ficar mais sutil, desde o orgulhoso até as próximas que a gente vai ver. Apesar de todas as matrizes terem a sua complexidade, as anteriores são relativamente fáceis de lidar, com exceção da autoinveja. O orgulho e a autoinveja, e as próximas, elas são mais complexas, porque elas se manifestam de muitas formas diferentes, e de formas que não necessariamente a gente vai conseguir fazer a ligação, que é orgulho, que é autoinveja, que são as próximas que a gente vai ver. Fica mais sutil, da gente perceber, mais difícil mesmo. Alguns exemplos do orgulho: vaidade, soberba, timidez, complexo de inferioridade, complexo de superioridade, vitimismo e falsa humildade. Outro exemplo aqui, igual a questão da preguiça ativa que a gente viu, né? Que eu falei, olha, dificilmente a gente faria uma análise de forma superficial, assim, no dia a dia, olhando para uma pessoa que age muito, que está sempre fazendo um monte de coisa, que ela está agindo a partir do guardião do falso eu, a preguiça. Aqui, um outro exemplo, complexo de inferioridade. A pessoa que se sente inferior, ela não é orgulhosa, pelo contrário, né? A gente poderia falar isso. Não é verdade. Complexo de inferioridade é um desdobramento do orgulho. Vitimismo também. Às vezes você olha uma pessoa que é, né, você faz uma análise ali rápida e fala, nossa, ela é uma vítima, né? Ela fica reclamando da vida, ela fala, todo mundo passou ela para trás, que ela é uma vítima da vida, e que ela foi traída, e não sei o que, um monte de coisa. Você fala, essa pessoa não é orgulhosa, né? Essa pessoa, ela é uma vítima, é uma pobre coitada.
Não, o vitimismo também é um desdobramento do orgulho. E a falsa humildade também. Luxúria. A luxúria, ele fala que é a necessidade de obter poder através da energia sexual. A luxúria não está sempre ligada ao sexo em si, mas ao uso da sedução, que pode ocorrer de diversas formas. Olha a sutileza aí para a gente começar a entender esses que a gente está vendo agora, né? Esses guardiões. A luxúria está intimamente conectada com a ira, pois a luxúria, quando não recebe o que quer, ela se transforma em ira. Então, existe a luxúria clássica, né, que é aquilo que a gente olha e fala, luxúria, né? A gente tem símbolos que representam muito bem a luxúria. Só que a sedução é um desdobramento da luxúria. A necessidade de agradar o outro é... Onde está isso? Ué, tá aqui. A necessidade de agradar o outro é uma forma de tentar dominar o outro. Então, a luxúria está intimamente conectada à ira. Beleza, a gente já viu isso. Mas o que eu quero chamar a atenção? Que a luxúria, aquela óbvia que a gente fala, isso é luxúria, é um desdobramento da luxúria. Ok, isso a gente já sabe. Assim como a preguiça passiva, a gente consegue olhar e identificar. Agora, a necessidade de agradar as pessoas. A necessidade, às vezes, a pessoa quer presentear alguém. Se ela, claro, ela pode estar fazendo isso de uma forma genuína, mas se por trás da ação dela existe um desejo de seduzir o outro, não sexualmente, explicitamente falando, não, mas seduzir o outro. Eu quero que o outro goste de mim, eu quero que o outro me ame, eu quero que o outro me ache legal. É uma forma sutil da luxúria atuar também. Então, bom, é isso, tá? Estejam atentas a isso. Lembrei que eu ia falar. Deixa eu até... Percebe como isso é interessante, né? A gente age no mundo, nós nos comportamos o tempo todo, não necessariamente nós sabemos o que está por trás dos nossos comportamentos. E agora, com a leitura do livro, a gente está tendo a oportunidade de compreender a formação da nossa psique, a formação do nosso ego, e entender o que está por trás das nossas ações, das nossas escolhas na vida. E compreender também o que está na raiz das disfunções de comportamento, da luxúria, da gula, da avareza, do orgulho, da ira, da inveja, do medo, da mentira. A gente está vendo esses desdobramentos aqui, que são desdobramentos de uma dor muito profunda do nosso passado, da nossa falsa percepção de que nós estamos separados e de que existe um vazio a ser preenchido dentro de mim. Por quê? Porque a pessoa ainda não sabe que ela é a manifestação da fonte criadora, que é puro amor incondicional. Então, ela vai tentando, ela vai mascarando essa verdade com V maiúsculo, de diferentes formas. O ego ele se desdobra de diferentes formas. E trazer todos esses desdobramentos aqui dos nossos comportamentos disfuncionais traz um alerta para a forma como a gente está levando a nossa vida, né? Nos convida à reflexão. E é interessante a gente pensar que não é a ação em si necessariamente, às vezes é a ação em si, mas nem sempre. Como dar o presente para alguém, como ser uma pessoa carinhosa, simpática. Você precisa cuidar da intenção por trás do comportamento, da ação. Porque presentear alguém de uma forma genuína, porque você quer fazer um bem genuíno àquela pessoa, porque você gosta daquela pessoa, é lindo. Mas, se por trás da ação de presentear alguém existe um desdobramento da luxúria, porque, na verdade, você quer manipular o outro para agradar o outro, conquistar o outro, seduzir o outro para que o outro goste de você pela sedução, isso é uma forma de manipulação. Então, isso não é uma, uma verdadeira e genuína vontade de fazer o bem. Então, a gente precisa também estar atentos e muito vigilantes e auto-observadores para a intenção por trás de cada ação nossa, tá? Não fazer um julgamento superficial sobre a ação de uma forma que o senso comum faria, ok? O convite aqui é que a gente vá além do senso comum e dos nossos julgamentos superficiais. O medo, também um guardião do falso eu, da falsa identidade, ele fala que são muitas as crenças ligadas ao medo. O medo está na raiz, na base da estrutura do nosso eu inferior, dando sustentação à ilusão de que nós somos carentes, de que somos somente um corpo. O medo é a antítese do amor. Então, o medo
é a base, é a estrutura, é a fundação do que a gente vê na nossa vida, dos sofrimentos da nossa vida individual, na nossa vida coletiva também, da humanidade, como ela está, e os sistemas como eles são formados. As guerras, a violência, a competitividade, a escassez, que se desdobra em várias formas diferentes, não só na óbvia, mas de várias formas diferentes. É o medo da falta, é o medo da carência, é o medo da ausência do amor, é a crença absoluta de que só existe um corpo. Então, o medo ele é a base que dá estruturação ao nosso eu inferior. E é a antítese do amor, como ele diz. A mentira é a mais sutil entre as matrizes, porque a mentira não é somente aquilo que você conta no dia a dia para sair bem na foto, sabe? Mentira branca, como falam. Não sei nem se isso é racista, inclusive, né? Preciso estar atenta aqui, né, gente? Eu me comunico e a gente está se transformando tanto, né? A gente está questionando tantas coisas que a gente fez por milênios que nem sempre estou atualizada. Então, eu peço desculpa aí antecipada se não estiver atualizada ainda sobre alguma coisa, tá? Sobre falar, sobre formas de me expressar. Então, não é só aquela mentira óbvia, nem sempre tão óbvia, né? Mas é aquela mentira que a gente que se acostumou a contar no dia a dia, cancelado, né? A gente não, a gente está auto-vigilante. Mas também o que dá sustentação a todas as outras matrizes. Porque, em última instância, a maior mentira é aquela que a gente conta para a gente mesmo, de que a mentira sobre a nossa real identidade. Né? Então, a gente mente para a gente, porque no fundo a gente sabe quem nós somos, a nossa essência, porque estamos aqui. No fundo, nós sabemos, mas nós estamos adormecidos. Nós estamos escondidos e dormindo dentro de várias camadas de sistemas e mecanismos de proteção, de máscara para lidar socialmente com tudo e com todos. Então, a gente está tentando entender todo esse contexto. E a maior mentira que ele diz é que a nossa identidade é essa e não a nossa real identidade, né? A personalidade ou a falsa identidade seria a nossa real e verdadeira identidade, não é. E essa seria, então, a principal mentira que sustenta todas as outras distorções que a gente viu, né? Todos os outros guardiões do falso eu. Agora, a gente vai falar sobre as máscaras. Então, a gente passou por todos os guardiões do falso eu, que vem daquela cisão muito grande com a nossa essência lá da infância, que gerou um vazio existencial, e a gente vai criando o ego, ele cria vários mecanismos para se manter no esquecimento. Então, eu sugiro que você passe novamente por todos esses guardiões do falso eu e comece a se observar no dia a dia, porque a intenção da leitura não é só trazer um monte de informação para a nossa cabeça, mas sim trazer para a prática, para o dia a dia, em melhorias mesmo pontuais. A gente vai melhorando um pouquinho todos os dias, gente. A gente faz besteiras e erra de novo, e comete, e tem uma ação ruim, e aí a gente repara, e a gente vai melhorando a cada dia, tá? O negócio é não estagnar e aceitar que tem que ser daquele jeito e entregar os pontos, achar que você vai ser uma pessoa que tem mais condutas a vida inteira. A ideia é que a gente saia um pouquinho melhor do que quando a gente chegou, tá? Então, revisite esses falsos eus e se observe e mude também. Vamos falar sobre as máscaras, que é aquela máscara que a gente vai criando junto com a falsa identidade. Se acredita ser carente, é inevitável que você espere receber alguma coisa do outro. Inevitavelmente, você cria expectativas. Isso é um grande problema, porque por mais maravilhoso que seja, você não tem garantia de que vai receber o que você quer. Por mais que seja hábil convencer o outro, para convencer o outro a dar aquilo que você acha que precisa receber, você não tem a garantia de que ele vai corresponder à sua expectativa. Embora tudo que você procura fora de você esteja no seu interior, você não consegue enxergar essa realidade. O ser que te habita é completo, ele não é carente de absolutamente nada, mas a sua percepção se encontra limitada por condicionamentos e crenças, então não consegue perceber essa realidade. E por causa disso, por não perceber essa realidade, você se torna um mendigo que, para receber uma migalha de atenção, vende a sua alma. Finge ser algo que você não é. Usa máscaras para agradar e receber um pequeno olhar, um pequeno carinho. E dessa forma você desperdiça a sua vida tentando forçar o outro a amar você. Esse é um estado de aprisionamento, de dependência profunda que gera raiva. E essa raiva se volta contra você mesmo. Você sente raiva porque, de certa forma, você sabe que está vendendo a si mesma, a si própria. Está se prostituindo. Certa vez, alguém estava julgando a prostituição. E eu refleti, quem nesse mundo não paga por sexo? Pelo menos as prostitutas deixam claro o seu preço. Perdoe minha franqueza, mas eu preciso ser honesto. O meu trabalho é eliminar a mentira e alimentar a verdade. Pense.
Quem que não paga para receber atenção? Quem não paga para receber carinho? Estando envolvido pela ideia da carência, você paga com a sua espontaneidade e com a sua liberdade. Deixa de ser quem realmente é e se especializa em ser qualquer coisa que roube a atenção do outro. Você se especializa em tirar a energia do outro, desenvolve estratégias para mantê-lo na sua mão. Isso é escravidão. E enquanto eu li aqui, me veio a questão da moda, né? Os modismos que estão cada vez mais rápidos. Então, uma moda fica aí em alta uma semana, sei lá, um mês, não sei. Modas. Ah, fazer uma dança, usar uma frase, ir para determinado lugar, fazer uma viagem específica. Sei lá, modismos. Modismos. Dependendo da intenção da sua ação, o veganismo, a espiritualidade também pode ser uma máscara, também pode estar servindo ao ego e não à sua essência, tá? Então, como eu falei, o importante é a observação da intenção por trás da ação e não necessariamente a ação em si. Porque você pode estar meditando porque você viu que é legal, mas não está conectado com aquilo verdadeiramente, ou você pode estar meditando porque realmente aquilo te traz um bem-estar e te conecta com a tua essência. A ação é a mesma. O que importa é a intenção e o seu estado de presença e o porquê você está fazendo aquilo que você faz. Tá? Então, ele diz aqui que nós nos prostituímos quando a gente vende a nossa espontaneidade por uma carência, esperando um reconhecimento de fora, um reconhecimento externo. Então, a gente entra nessas modinhas, a gente não, né, gente? Nós somos vigilantes. Mas, enfim, a pessoa entra, nós entramos, de uma forma geral, em modismos, em coisas efêmeras do dia a dia, porque, no fundo, o que a gente está tentando fazer, sem saber, né, mas no fundo a gente está tentando se encaixar, se enquadrar, pertencer. Por quê? Porque nós temos muitas ilusões, ilusão de que nós somos separados, ilusão de que nós precisamos suprir um vazio existencial, ilusão de que aquilo que a gente realmente precisa está do lado de fora e não dentro, então a gente espera o reconhecimento do outro, a gente espera um pequeno carinho, uma curtida, um comentário, né? Essas coisas que na rede social fica bem óbvio, né? Se você tiver os olhos para ver, que a forma como é feito tudo isso é para perpetuar o esquecimento, a máscara e a falsa identidade, para perpetuar a carência. Porque você fica ali, pode gerar uma ansiedade esperando o reconhecimento, aí tem o cancelamento, que é o oposto de tudo isso, o oposto, né, a contrapartida de tudo isso, então você está ali tentando ganhar carinho, aceitação, aplausos, elogios. Aí você vai e é cancelado na rede social. Então, isso aí te frustra de uma forma, assim, avassaladora, porque, na verdade, você está tentando suprir um vazio, aí vem alguém e te cancela. Então, aquele vazio ele fica um pouco maior, porque está tudo do lado de fora, você está na ilusão, né, de que você precisa do elogio do outro, ou que você depende da aprovação do outro, e a desaprovação do outro te causa uma dor absurda. Isso tudo é uma grande ilusão. E uma escravidão, porque a gente fica preso em jogos mentais. Às vezes, para chamar atenção, você usa a máscara da vítima. Eu vou me matar se você não olhar para mim. Às vezes, a máscara do autossuficiente. Eu não preciso de você. Eu sou forte, dou conta da vida sozinho. E às vezes você simplesmente é indiferente. Não estou nem aí. Estou acima disso tudo. São máscaras. Esses exemplos são os padrões clássicos, mas cada um deles tem infinitos desdobramentos. Eles são apenas uma amostra daquilo que você faz para conquistar, dominar e manipular o outro de acordo com a sua necessidade de ser amado. São estratégias para forçar o outro a te amar, porém isso é impossível, porque o amor verdadeiro só pode ser dado de graça. Mesmo quando nós somos bem-sucedidos nesse jogo e conseguimos a atenção do outro, sabemos que não foi espontâneo. Então, não confiamos e nos sentimos inseguros, frustrados e continuamos criando novas estratégias. Esse círculo vicioso tem como principal característica a necessidade de amor exclusivo. Não basta ser atendido nas suas expectativas, não basta ser amado. Você tem que ser amado com exclusividade, tudo tem que ser para você. A pessoa que está com você não pode olhar para o lado, ela precisa olhar para você por 24 horas. Nesse caso, por dia. Nesse caso, como confiar e relaxar? Não é possível estar no controle o tempo todo. Perceba como esse jogo é uma grande escravidão. Mas essa escravidão é criada pela mente para sustentar a falsa identidade. É o falso eu que você acredita. É o falso eu que você acredita na carência. Espero que essa frase esteja correta. Ele acredita ser um mendigo e se torna um pedinte de atenção. Isso gera o que é de fato a maior miséria do ser humano, que é a carência afetiva. Essa é uma doença emocional que distorce a percepção da realidade. E a gente vê, né, quantas coisas
nós, seres humanos, fazemos por causa dessa carência afetiva, né? A quantas situações indignas a gente se coloca por causa dessa carência, né? Perceba como esse jogo é uma grande escravidão. Mas essa escravidão é criada pela mente para sustentar a falsa identidade. É o falso eu que você acredita na carência. É o falso eu que acredita na carência. Ele acredita ser um mendigo, se torna um pedinte de atenção. Isso gera o que é de fato a maior miséria do ser humano, a carência afetiva. Essa é uma doença emocional que distorce a percepção da realidade. Então, a gente acredita que está incompleto, que existe um grande buraco dentro de nós, e a gente vai para o mundo olhando para fora e para as outras pessoas, tentando capturar de fora aquilo que vai preencher o nosso vazio. Isso é uma grande escravidão e uma prisão gigantesca, porque nada nem ninguém fora de nós mesmos é capaz de preencher aquilo que já está completo. A percepção de que está vazia é do ego. A gente precisa compreender esses mecanismos, que é o que a gente está fazendo aqui, para poder, então, curar essas partes que se enxergam e se sentem fragmentadas para que a gente retorne e volte a ser inteiros, que nós sempre fomos. E essa carência afetiva que está na raiz de todas as distorções que a gente vê no mundo, na nossa vida pessoal e na coletividade, é essa falsa percepção de vazio. Então, se a gente compreende esses mecanismos, a gente para de buscar do lado de fora, a gente para de culpar o outro quando o outro não preenche esse vazio que é só nosso, só nós mesmos podemos preencher. Esse livro está ficando cada vez melhor, hein? E nessa realidade limitada criada pelo ego, você depende da aprovação, do reconhecimento, da consideração do outro. O filósofo Jean-Paul Sartre disse: o inferno são os outros. Nesse caso, o outro se torna o motivo da sua ansiedade, da sua tristeza e do seu estresse. Mas quem é o outro? Quem é esse outro que você considera tão importante? Não será somente uma projeção do seu falso eu? Bom, somente a primeira parte do capítulo 2 e já está muito interessante, trazendo muitas reflexões que eu considero importantes para a gente sair das nossas bolhas de ilusão. E conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, estudando, se conhecendo, compreendendo os nossos mecanismos, todos esses mecanismos que a gente está vendo no livro, a gente compreender eles na nossa vida, nas nossas ações, da forma como nossos pensamentos eles agem, conforme a nossa personalidade ela foi construída, né? E quais são esses guardiões dessa falsa personalidade? É, esse conhecimento, e mais do que o conhecimento, a compreensão profunda desse conhecimento e a autoobservação consciente no dia a dia de todo esse conhecimento que a gente está vendo no livro, aplicado na nossa conduta, nas nossas escolhas, na nossa rotina, todos os dias da nossa vida, é capaz de fazer com que a gente mude, é capaz de fazer com que a gente se torne um pouquinho melhor, um pouquinho menos aprisionados, escravos desse jogo mental que nós mesmos criamos, tá? Desse sistema sutil e muito sofisticado que o nosso ego cria para nos manter escravos, né? Porque a gente fica escravos da ilusão de que o outro pode nos suprir, de que um objeto pode nos suprir, de que a felicidade está lá fora, e isso se desdobra em uma corrida muitas vezes desenfreada, só você torna a sua vida um grande desespero. Então você vive angustiada, você vive em sofrimento, você vive em ansiedade, e se você para e se questiona o porquê você está correndo, por que você acha que precisa tanto daquilo, por que que onde você está agora e o que tem ao seu redor, e as pessoas que estão na sua vida não são suficientes ou não te bastam, ou porque você na sua própria companhia não se basta, quando você começa a refletir, você pensa, cara, será que tudo que está por trás, motivando, né, dando motivo para essas ações, que são inconscientes na sua maioria das vezes, será que essa motivação ela vem da minha essência ou do meu ego? Vem da minha verdadeira identidade ou da minha falsa identidade? O que será que motiva eu ser, agir no mundo hoje? Então, essas reflexões fazem a gente voltar para o nosso centro. Esse conhecimento aqui, ele possibilita que a gente rompa bolhas de ilusão, de carência, de falta, de dependência, de jogos de manipulação, de escravidão.
onde a gente mesmo se coloca porque nós estamos adormecidos de tudo isso que a gente tem visto aqui. E tudo isso é um mecanismo de autopreservação, de autoproteção. Lembra que a gente criou isso por causa de uma dor muito profunda lá atrás? Então, uma forma de se manter adormecidos, anestesiados para essa dor muito profunda, a gente cria redes e sistemas muito complexos na nossa vida. Tudo que é complexo vem do ego. Por quê? Porque o ego ele precisa nos manter no esquecimento, né? O nosso ego, que foi formado a partir de uma dor lá atrás, a partir de falsas percepções de separação, de dependência, de carência, de falta, ele precisa se manter. E a forma que ele se mantém é criando todos esses mecanismos muito sofisticados e muito sutis que nos mantém no esquecimento de quem nós realmente somos, que mantém a nossa falsa personalidade. E, além da falsa personalidade, todos esses desdobramentos da falsa personalidade, que são todos esses guardiões que a gente viu. Avareza, orgulho, ira, inveja, gula, autoinveja, mentira, medo. São distorções. Nós não somos nada disso. Todos esses comportamentos e essas motivações por trás dos comportamentos são do nosso ego que foi machucado. E conforme a gente vai se curando, conforme a gente vai compreendendo todos esses mecanismos, a gente pode, então, agir de uma forma... Lembra do Karma Yoga, do capítulo 1? A gente pode agir de uma forma cada vez menos nociva para nós e para o todo. A gente pode limpar as nossas ações, a gente pode limpar as nossas intenções, a gente pode estar no mundo de uma forma conectada com a nossa essência, que não destrói a nós mesmos e ao outro e ao planeta. Perceba como é importante o autoconhecimento, como é importante o conhecimento, como é importante a compreensão sobre como tudo funciona, sobre como você funciona, sobre como seus pensamentos funcionam, o seu emocional, o seu corpo, os seus instintos. Tudo isso faz parte de uma grande rede, de uma grande trama criada por você mesmo, que você precisa compreender e sair dos véus de ilusão para poder despertar o seu verdadeiro ser e a sua verdadeira identidade. Esse é o convite do nosso clube aqui, que esse livro está vindo assim, dando chacoalhões e pé na porta, né? Então, meu convite é ir lembrando, faça a leitura novamente dessa parte do capítulo 2, assista novamente a esse vídeo, assista aos outros vídeos, faça a leitura desde o início se você quiser, que com certeza a cada leitura e a cada assistida dos vídeos, você vai ter uma compreensão cada vez melhor, cada vez maior, e vai virar chaves diferentes a cada vez que você tiver contato com esse conteúdo, tá? Espero que tenha feito algum sentido aí para você. Compartilha, comenta, curte, me dá seu feedback. É gratuito, é aberto. A intenção é que você possa se transformar junto com a minha transformação. Estou fazendo tudo isso primeiro para mim, para a minha transformação, porque eu não transformo ninguém, gente. Estou só compartilhando aquilo que eu gosto, os assuntos que eu gosto, aquilo que eu gosto de estudar, aquilo que faz sentido para mim, a minha busca diária por me tornar um ser humano um pouco melhor. E se você também sente esse chamado, é muito bem-vinda e bem-vindo. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração e auto-observe-se a cada instante. Um beijo.